Vamos à nossa aula do dia 17 de março. Eu vou começar por um ponto que é a relação Paul-Baudelaire. O texto de Paul Valéry, Situação de Baudelaire, né, chama muito a atenção para essa relação entre Edgar Allan Poe e Baudelaire. Eu já falei em aulas anteriores sobre essa relação e o meu intuito agora porque Valéry diz o seguinte, né? Valéry, entre outras coisas que Valéry vai dizer, né, está o fato de que Baudelaire aprendeu com Poe, né, a ideia de que o poeta tem que ter lucidez, capacidade analítica, objetividade ao criar as suas obras, né? E Valéry vai dizer que isso é fundamental, tanto em Baudelaire quanto em Poe, em poetas que vêm do romantismo. Porque, normalmente, o poeta romântico, né, ele não tem essa essa capacidade de análise, essa capacidade de distanciamento, essa capacidade de exercer uma objetividade sobre aquilo que está criando. Né? Daí um certo descuido formal excessivo entre os românticos, daí uma poesia que tende ao sentimentalismo e ao confessional. Né? O que Valéry vai dizer é que tem que ser um poeta muito bom, né? Como Baudelaire foi, para poder vir de uma tradição romântica que conheceu assim um apogeu enorme nos chamados quatro grandes poetas românticos franceses, né? Lamartine, Vigny, Musset e Victor Hugo, né? E se diferenciar dele tendo saído deles, né? Sem contar que, além desses quatro poetas, digamos assim, do primeiro time do romantismo francês, aos quais a gente poderia acrescentar Gerard Nerval, né? Existiam inúmeros outros que faziam o romantismo ser o estilo hegemônico na época, e esses outros não tinham a qualidade que esses tinham, e o romantismo acaba ficando uma coisa assim diluída, uma coisa de pouco rigor na sua construção. Lidar com essa tradição, diz Valéry, ser capaz de depurar e tirar dela o que há de muito bom, só mediante, só além do talento que precisa ter, e Baudelaire tinha, né? Ele precisa ter a clarividência, a lucidez de análise e de, ao mesmo tempo em que lida com todo esse material, saber extrair daí o melhor e recusar daí aquilo que deve ser recusado. Ou seja, isso Baudelaire vai encontrar em Edgar Allan Poe, né? Numa relação que nós já vimos em aulas anteriores, já mencionamos. Né? E vai mais Valéry, né? Vai dizer que até Edgar Allan Poe, eu vou ler um trechinho aqui, eu vou colocar na tela, esse trecho, alguns trechos aqui do texto do próprio Valéry. Vocês me deem um minutinho, por favor. Uh,
Vamos lá. Há algumas coisas que Baudelaire, né? Baudelaire rema, embora ele tenha saído do romantismo, né? Ele corresponderia a um romantismo tardio na França, né? Assim como Edgar Allan Poe corresponderia ao período romântico também na literatura de língua inglesa, no caso dos Estados Unidos. O que o Valéry vai chamar a atenção, né? É um certo andar na contramão que está tanto num quanto no outro. Vamos pegar esse trechinho aqui para esclarecer isso. Vocês têm esse arquivo, né, do texto do Paul Valéry. Quem quiser lá conferir, está na página 26, é o mesmo arquivo que está aqui. Ele diz assim: em uma época em que a ciência ia se desenvolver extraordinariamente, tá? Está situando aí o surgimento de Baudelaire por volta de 1800 quando ele atinge a maturidade de escrever, na passagem da década de 40 para a década de 1850, né, a gente vai ter aí uma explosão do espírito científico, cujo fundamento maior no período está na biologia. Né? São as ciências biológicas, né? Isso aqui é uma observação lateral, mas que fique, né? Que vão acabar dando na teoria fundamental de Darwin. Né? As ciências biológicas conheceram um progresso extraordinário, principalmente a partir da metade do século XIX, o momento em que Baudelaire começa a se afirmar como escritor. Tá? Então, vamos lá. E a gente já viu também, já mencionei isso, né, que o correspondente a isso em literatura veio a ser o realismo, naturalismo e o parnasianismo. Mas, voltando ao Valéry, ele diz assim: em uma época em que a ciência ia se desenvolver extraordinariamente, o romantismo manifestava um estado de espírito anticientífico. A paixão e a inspiração se persuadem de que só precisam de si mesmas. Tá? É aquela confiança, autoconfiança no eu criador, típico do romântico. Né? Aquela sua propensão ao individualismo, aquela sua propensão a um ego, a um egotismo, né? E a não se importar muito com as normas que avaliam o trabalho cultural, o trabalho intelectual, a não ser a sua chamada verdade interior. Tá? O Valéry vai dizer, olha, isso aí acontece, né, com os românticos de uma forma geral, assim como acontece também nos Estados Unidos, um país com uma problemática muito diferente, com uma realidade social e econômica muito diferente da França de Baudelaire, mas ali estava Edgar Allan Poe. Até Edgar Poe, os franceses falam Edgar Poe, né? Não sei se hoje mudou, mas a gente encontra muito na época, nos textos da época, né? Edgar Poe, Edgar Poe. Ao contrário, pelo menos aqui acho que no Brasil a tendência maior é falar Allan Poe, né? Bom, mas vamos lá. Até Edgar Poe, o problema da literatura nunca havia sido examinado em suas premissas. Reduzido a um problema de psicologia, abordado através de uma análise em que a lógica e a mecânica dos efeitos fossem deliberadamente empregadas. Pela primeira vez, as relações entre a obra e o leitor eram elucidadas e dadas como fundamentos positivos da arte. Essa análise e esta circunstância garante-nos o seu valor, aplica-se e verifica-se nitidamente também em todos os campos da produção literária. As mesmas reflexões, as mesmas distinções, as mesmas observações quantitativas, as mesmas ideias diretrizes adaptam-se igualmente às obras destinadas a agir forte e brutalmente sobre a sensibilidade.
a conquistar o público amante de emoções fortes ou de aventuras estranhas, da mesma forma como regem os gêneros mais refinados e a organização delicada das criações do poeta. Ou seja, isso vai se aplicar à prosa de ficção, né? Como eu disse, isso vai dar no realismo, naturalismo, mas vai dar também na poesia quando se considera as reflexões sobre isso em Poe, e tal como elas são apropriadas por Baudelaire. Porque Valéry vai dizer, a observação importante é que Baudelaire e Allan Poe trocam valores. Trocam valores. Baudelaire vai falar pela boca de Poe, que, por sua vez, vai encontrar esteio naquilo que Baudelaire expande, teoriza e realiza enquanto criador. É uma relação muito simbiótica. Tá? Pois bem, eu acho que os pontos fundamentais é esse. Então, cabe dizer, há dois ensaios, não custa lembrar, né? Tudo aquilo que havia saído, e havia saído em revistas e jornais, Edgar Allan Poe não tinha, posso estar enganado, tá? Mas ele não tinha livro publicado, né? Quando Baudelaire descobre os seus textos. Ele vai descobrindo aos poucos, em revistas, em jornais, etc., ele vai descobrindo o que Poe havia deixado. Tudo que ele descobriu, ele verteu, ele traduziu para o francês. Né? E dois ensaios de Edgar Allan Poe são extremamente importantes para fazer a cabeça, digamos assim, de Baudelaire. Um é o princípio poético e o outro é a filosofia da composição. A filosofia da composição, vocês têm no arquivo, né, que eu recomendo que leiam, um arquivo que está postado aí na turma, junto com a versão em inglês do Raven, né, que a filosofia da composição é um ensaio de Edgar Allan Poe em que ele discute, demonstra como é que ele escreveu o seu poema mais famoso, que é o do Raven, né, O Corvo. Então, eu tive cuidado de pôr nesse arquivo, né, para vocês, para disponibilizar para vocês, não só o Filosofia da Composição, um ensaio, tá? Como também a versão The Raven no original, tá, em inglês, para quem lê, que é familiarizado com o inglês, e também duas traduções do Corvo, diferentes da que estão na apostila que nós usamos em Teoria da Literatura 2. Né? Aqui tem duas traduções do Corvo, uma do Fernando Pessoa e uma outra bem recente do nosso poeta contemporâneo aqui brasileiro, Alexei Bueno. Tá? Então, esse arquivo tem versão em inglês do Raven, duas traduções do Corvo e a filosofia da composição. Esse arquivo está disponibilizado para a turma. E é com esse artigo, esse ensaio, a filosofia da composição, que eu vou trabalhar. Né? O que está no princípio poético, eu acho o princípio poético mais árido, mais difícil para nós trabalharmos aqui. Ele é mais extenso, ele tem uma abordagem que ia nos demandar mais tempo, mas o que está no princípio poético, o fundamental do princípio poético, está também na filosofia da composição. Então, eu vou ler aqui alguns trechos da filosofia da composição que retomam, que afirmam o que está no princípio poético e que nos fazem entender a visão que, a partir de Allan Poe, Baudelaire vai ter sobre a poesia e sobre a sua poesia e sobre a arte em geral. Então, eu vou pôr aqui na tela, né, alguns trechos da filosofia da composição, do Edgar Allan Poe. E, a partir desses trechos aqui que eu vou ler, a gente vai expandir a compreensão do texto. Aqui na tela,
trechos de A Filosofia da Composição. Eu acho que o tamanho deve estar pequeno para vocês, agora deve estar legal, né? Eu não vou, obviamente, colocar o texto todo, né? Mas aqueles que são os pontos fundamentais, os quais nós devemos prestar atenção, né? Praticamente no começo, Allan Poe diz assim: tenho pensado quão interessante seria um artigo escrito por um autor que quisesse e que pudesse descrever passo a passo a marcha progressiva seguida em qualquer uma de suas obras, até chegar ao término definitivo de sua realização. Seria para mim impossível explicar por que ainda não foi oferecido ao público um trabalho semelhante. Mas talvez a vaidade dos autores seja a causa mais poderosa para justificarmos essa lacuna literária. Muitos escritores, especialmente os poetas, preferem deixar que acreditemos que escrevem graças a uma espécie de sutil frenesi ou de intuição estática, uma espécie de transe, né? Teriam verdadeiros calafrios se tivessem que permitir ao público dar uma olhadela por trás da cortina, para contemplar os trabalhosos e vacilantes embriões de pensamentos, a verdadeira decisão adotada no último momento, os relances de ideias que durante muito tempo resistem a mostrar-se, o pensamento plenamente maduro, mas rejeitado por ser inaproveitável, a eleição prudente e os arrependimentos. As dolorosas emendas e interpolações, em suma, os rolamentos e as rodas, os artifícios para a troca de decoração, as escadas e os alçapões, as penas de galo, as cores, os disfarces e todos os enfeites que, em 99% dos casos, são o peculiar do histrião literário. Observem que genial lucidez e genial modernidade desse texto do Allan Poe. Para mim, eu considero ele quase que uma espécie assim, de texto fundador da moderna reflexão teórica sobre a poesia. Né? O que Allan Poe está dizendo aqui? É preciso mostrar como é que a gente constrói um poema. Porque isso é evitado, e está escrevendo em pleno romantismo, porque alimenta uma certa imagem do escritor que o público gosta de cultivar, como um ser iluminado, que atinge por uma inspiração divina, que entra em êxtase, que escreve como se estivesse assim, tomado por um êxtase. Allan Poe vai dizer, não é nada disso. Tá? O que Allan Poe vai fazer é mostrar como é que um texto se constrói, como se constrói aquilo que se constrói. Aquilo que tem a sua mecânica, aquilo que tem a sua lógica, aquilo que tem os seus alicerces. Que os escritores românticos, principalmente, gostam de esconder, como se fosse uma inspiração vinda uma iluminação, sabe-se lá de onde. Esse fundamento de Allan Poe é fundamental, é um fundamento fundamental. Vale aqui o pleonasmo enfático, né, para se entender tudo praticamente da poesia moderna. Tá? É o que ele se propõe a fazer com o poema O Corvo, tá? Que é o mais conhecido poema dele. Ele vai descrever nesse texto como foi que ele escreveu O Corvo. O Corvo, eu recomendo que vocês leiam também. Tá? É um poema célebre, o mais famoso do Allan Poe. Não sei, no entanto, continua o Poe, sei que não é frequente um autor estar disposto a reconstruir o caminho por onde chegou a seu desenlace. Geralmente, as ideias surgem mescladas.
logo são seguidas e finalmente esquecidas da mesma maneira. Quanto a mim, não compartilho com a repugnância do que acabo de falar, nem encontro a menor dificuldade em recordar a marcha progressiva de todas as minhas composições. Posto que o interesse dessa análise ou reconstrução, que tenho considerado como um desideratum, algo desejável, né, é inteiramente independente de qualquer interesse real ou imaginário na coisa analisada, não poderei ser censurado se revelo aqui o modus operandi utilizado para construir uma de minhas obras. Escolhi O Corvo, por ser esta a mais conhecida de todas. Aqui, nessa passagem, para mim, tem um certo exagero, ou uma certa forçada de mão para afirmar aquilo que é, ainda que exagerando, ainda que incorrendo numa hipérbole, né? Mas é importante afirmar, às vezes, o contrário daquilo que o senso comum pensa, mesmo que se exagere nesse contrário, para fixar bem a ideia oposta. É o que eu acho que para mim ocorre, mas isso também é uma importância menor. Tá? Aqui. Meu propósito consiste em demonstrar que nenhum ponto da composição do corpo, né, pode ser atribuído à intuição ou à sorte, e que aquela avançou até seu término, passo a passo, com a mesma exatidão e lógica rigorosa de um problema matemático. Essa aproximação entre poesia e matemática é importantíssima em Baudelaire. Ele pegou aqui de Allan Poe. Tá? Você constrói como se propõe um problema matemático. Nada mais distante do que a visão idealizada que os poetas românticos e que o público tem dos poetas românticos. O Corvo, para quem não sabe, é um poema de altíssima tensão emocional. Altíssima. É um poema assim é uma visita fantasmagórica, né? Allan Poe é considerado não só um dos criadores também do romance policial, como também dos contos de mistério e terror, né? No sentido moderno. Mas o Corvo é um poema que fala de uma visita fantasmagórica de um fantasma de uma mulher morta, amada pelo eu que escreve o poema. Tá? Essa alta carga de intenso efeito que atinge o leitor ao ler O Corvo, leiam porque é uma experiência e tanto. Tá? Allan Poe vai dizer, olha, eu construí assim, 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 como quem constrói um problema matemático. Vamos a alguns trechos importantes do que Poe vai dizer. Isso aqui é fundamental. A consideração inicial foi esta: a dimensão. A dimensão. Isso também está, como eu falei para vocês, é por aqui que ele começa a atacar a questão no outro texto, que é o processo poético. Como é que é o nome, gente? Lapsos de memória. O princípio poético. Tá? Ou seja, Allan Poe vai dizer o seguinte: a consideração inicial que um poema deve ter é a dimensão. Se uma obra literária é muito extensa para ser lida de uma só assentada, devemos resignar-nos a eliminar o efeito soberanamente decisivo da unidade de impressão. Ou seja, ela não pode ser extensa demais, de modo que a gente perca a ideia de unidade. Essa ideia está também em Aristóteles, ok? Porque o que ele, na linguagem que eu costumo dizer, talvez eu já tenha dito na turma, é o seguinte: o poema tem que ser lido de uma bunda sentada. Se você levanta e usa duas bundas sentadas, já não está legal. Tá? Isso que eles chamam aqui de assentada, eu chamo, me deem a licença, de bunda sentada. Tá? Porque quando são necessárias duas assentadas, interpõem-se entre elas os assuntos do mundo.
E o que chamamos de conjunto ou totalidade cai por terra. Isso é de uma argúcia fantástica. Se a gente perde, se a gente tem que ler um poema, uma obra, se deparar com uma obra e entre uma coisa e outra a gente faz uma pausa, o mundo entra e nos tira a concentração. Vai acabar tirando o efeito que a obra deve causar. No mundo de hoje, em que nós tendemos a ser, e nos orgulhamos disso, capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, isso ajuda a entender a falta de concentração e a dificuldade cada vez parece que maior para que a gente estude e leia poesia. Mas tendo em vista que ceteris paribus, quer dizer, tudo mais, tudo que se segue, nenhum poeta pode renunciar a tudo que contribui para que alcance seu propósito, é importante examinar se há na extensão alguma vantagem, qualquer que seja, que compense a perda da unidade. Tá, você vai fazer uma coisa longa, mas pode ter ali alguma coisa que compense você perder a unidade. Respondo logo negativamente. O que chamamos de poema extenso nada mais é do que uma sucessão de poemas curtos, de efeitos poéticos breves. De nada nos serve demonstrar que um poema só o é quando eleva a alma e lhe traz uma excitação intensa. Por uma necessidade psíquica, todas as excitações intensas são de curta duração. Ou seja, o poema tem que ser curto, tem que ter uma dimensão curta para poder manter a intensidade, para poder manter o impacto. Ele chama isso de intensidade. Por isso, pelo menos a metade do Paraíso Perdido, que é um longo épico inglês, escrito por John Milton, um poema longo, assim, comparável ao nossos Lusíadas, né, por exemplo. Por isso, pelo menos a metade do Paraíso Perdido não é mais que pura prosa. Há nele uma série de excitações poéticas salpicadas inevitavelmente de depressões. A obra, por causa de sua extensão excessiva, carece daquele elemento artístico tão decisivamente importante, a totalidade ou a unidade de efeito. Isso é Aristóteles. Né? Mas é importante afirmar isso porque alguém disse isso com toda clareza. E, de fato, observou alguém mais, né? Os poemas do século, os poemas da modernidade, digamos assim, né? Tendem a ser mais curtos do que eram na poesia clássica. Prossegue ele. Vamos ver o que está chamando de poema curto. De repente, para nós, o curto dele já não é o curto para nós. Mas vamos lá. Isso tem que ser relativizado também. No que se refere às dimensões, há evidentemente um limite positivo para todas as obras literárias. O limite de uma só sessão. Tá? É certo que em alguns gêneros da prosa, como em Robinson Crusoe, romance de formação fundamental, né, da literatura inglesa, Daniel Defoe, no século, romance do século XVIII, né, em Robinson Crusoe não se exige a unidade, porque aquele limite pode ser traspassado. Sem embargo, nunca será conveniente traspassá-lo em um poema. Ou seja, um poema é uma bunda sentada. No mesmo limite, o efeito a ser causado. A extensão de um poema deve ser muito bem pensada para manter uma relação matemática com o mérito do mesmo, isto é, com a elevação ou a excitação que comporta. Em outras palavras, com a quantidade de autêntico efeito poético com que possa impressionar as almas. Esta regra só tem uma condição restrita a saber, que uma relativa duração é absolutamente indispensável para causar um efeito qualquer que seja. Tendo em vista essas considerações, assim como aquele grau de excitação que eu não situava acima do gosto popular nem abaixo do gosto crítico, concebi, antes de tudo, uma ideia sobre a extensão idônea para o poema projetado. Aí ele volta a falar do Corvo, ok? Uns 100 versos, aproximadamente. Na realidade, 108. O Corvo é um poema de 108 versos.
é um poema que, na acepção de Poe, é um poema curto, ok? De alguma coisa aproximadamente em torno de 100 versos. A gente pode ler de uma bunda sentada, sem perder a unidade do efeito. Sem que entre uma pausa, a gente tiver que fazer uma pausa, o mundo entre. Quando o mundo entra, a gente tende a se dispersar. Essa concentração é fundamental. Ela é fundamental também em Baudelaire. Prosseguindo aqui. Meu pensamento se fixou seguidamente na elevação de uma impressão ou de um efeito que pudesse causar. Ou seja, escrever buscando causar um efeito. E aí ele vai trazer algumas considerações aqui importantes, se vocês leiam lá no texto, né? O texto que vocês têm. A questão do tom. A questão do tom é muito importante em Baudelaire, né? Eliot fala que a poesia de Baudelaire tem um tom que é inconfundível, que é um tom assim de melancolia, de carga pesada, uma carga meio negativa, uma coisa assim que é a dicção dele, é o tom. Me parece que Baudelaire foi dar importância a esse tom, meditando muito, mas muito sobre essas afirmações de Edgar Allan Poe. Baudelaire as traduziu esses artigos, esses ensaios todos, traduziu os poemas de Poe, os contos, impregnou-se disso. Daí essa importância do tom. Né? No Corvo, por exemplo. Por consequência, considerando o belo como meu terreno próprio, perguntei-me: qual é o tom para a sua manifestação mais alta? Este seria o tema de minha seguinte meditação. E toda a experiência humana nos leva a crer que esse tom é o da tristeza. Qualquer que seja seu parentesco, a beleza e seu desenvolvimento supremo induz as lágrimas inevitavelmente às almas sensíveis. Assim, a melancolia é o mais idôneo dos tons poéticos. Uma vez determinados a dimensão, o terreno e o tom do meu trabalho, dediquei-me a buscar alguma curiosidade artística de alto grau que pudesse atuar como chave na construção do poema, de algum eixo sobre o qual toda a máquina pudesse girar. E aí, para quem não sabe, né, eu não vou dar spoiler, embora não dê muita importância a isso, né, mas o poeta, o eu do poeta, né, no Corvo, está lá entregue a seus pensamentos, melancólico, triste, porque ele não tem mais a amada com ele, quando ele ouve baterem a porta, ouve baterem a janela, abre, é uma noite tempestuosa, ele não sabe que entra um corvo. Né? Esse corvo, no desenvolvimento do poema, esse corvo vai se transformando, se transfigurando na acepção do poeta, na alma da amada morta. Tá? E o Poe vai dizer: o que pode causar mais melancolia, mais estado de tristeza, de depressão num ser humano? A perda da pessoa que ele ama. A partir daí, ele resolve construir o poema. Mas nos temas, ele vai dizer da mecânica, da importância do poeta saber ter a noção de trabalho com seu material, né? Mas é preciso manter uma coisa aqui que ele vai dizer que é importantíssimo. Nos temas manejados desse modo, ou seja, quando o poeta, digamos, o poeta, o escritor, ele é consciente do que ele tem que fazer, ele pode adquirir uma certa dureza e ficar tudo muito mecânico e muito visível para o leitor. E o leitor vai recusar. É o que o outro diz, é deixar os andaimes à mostra. Né?
Nos temas manejados desse modo, ou seja, com essa consciência de criação, por mais habilidade e mais vivas riquezas de incidentes que possua o artista, sempre mostrará um pouco da rudeza ou da nudez que repelem a leitura de uma pessoa sensível. Dois elementos são exigidos eternamente para ser bem-sucedido. Por um lado, certa suma de complexidade, ou, em outras palavras, de combinação. Combinação de incidentes, combinação de alusões, combinação de sons, combinações de sugestões. Tudo isso o poeta deve manusear, deve ser capaz de manusear para ser bem-sucedido. Por outro, certa quantidade de espírito sugestivo, algo assim como uma veia subterrânea de pensamento invisível e indefinida. Esta última quantidade é que confere à obra de arte o ar opulento que cometemos a estupidez de confundir com o ideal. Não, isso não é ideal. O que transforma em prosa, e prosa das mais chatas, a pretendida poesia dos que se denominam transcendentalistas é justamente o excesso na expressão do sentido, que só deve ser insinuado. Ou seja, o poeta deve insinuar. Como que o poeta insinua? Insinua pela construção de imagens, insinua pela riqueza da sua imaginação, insinua pelas alusões que faça, insinua por tudo aquilo que ele é capaz de sugerir no manuseio da linguagem, em vez de ficar falando claramente. Eu estou triste, eu estou deprimido. Não, ele deve ser capaz de pegar esses estados e transformar eles em imagens. Isso Eliot vai dizer, nas suas teorias, bem mais tarde, é o que o Eliot vai chamar de correlativo objetivo, mas isso é outra história. Vamos repetir isso aqui. A expressão do sentido deve ser, um sentido deve ser insinuado. É a mania, o contrário disso, dizer tudo, tá? Pretender dizer tudo, deixar tudo claro, é a mania de converter a corrente subterrânea de uma obra em outra corrente visível na superfície. Você atinge a profundidade, você seria capaz de atingir a profundidade se você for capaz de sugerir, fazer essas alusões sugerirem e não dizerem tudo, não expressarem tudo de maneira óbvia. Por esse lado, gente, Baudelaire prepara também o caminho para o simbolismo, né? Que é uma arte de sugestões. Com relação à relação, ou no tocante a relação entre Poe e Baudelaire, esse é o ponto fundamental. Vamos partir agora para outro ponto importante da aula.